E aí, pessoal, tudo bem? Demorou um pouco pra gente chegar aqui no YouTube e depois de 4 anos viajando continuamente, agora a gente vai contar pra vocês um pouco das histórias da viagem que a gente viveu. E para isso, a gente está fazendo esse vídeo para se apresentar. Para quem não nos conhece, eu sou a Silvana. Eu sou o Albert. Nós somos casados. Já há 4 anos. Mas vamos lá, isso contra mim depois. É isso. Olha pra foto pra garantir. Nunca me imaginei agora. Olha! Não, vamos entrar no mérito. Homem nunca sabe quanto tempo tá casado. Mas enfim, nós estamos aqui para contar um pouco de quem nós somos e como que a gente chegou até aqui, como que a gente fez tantas histórias ao longo dessas viagens aí que a gente fez pelo mundo, por países conhecidos e também países desconhecidos. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Albert, conta pra gente aí um pouco de você veio, quem você é. Bem, eu vim do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Paim Filho. Estudei em Porto Alegre, trabalhei em Porto Alegre durante muito tempo, 25 anos. E o que tu fazia em Porto Alegre? Eu era dentista, trabalhei como dentista, tive minha clínica, trabalhei em clínicas, enfim, trabalhei em vários lugares. E depois de 25 anos foi desgastando um pouquinho, porque a gente vai cansando de fazer a mesma coisa. E a gente já viajava. Em 2009 nós nos conhecemos e aí desde a primeira conversa a gente já descobriu essa afinidade, vamos dizer assim, né? Nós dois gostávamos de viajar, nós já viajávamos sozinhos, inclusive quando a gente se conheceu nós dois tínhamos já viagens agendadas naquele ano. E a partir de 2010 a gente começou realmente a viajar juntos pela América, pelas Américas. A primeira foi para Argentina, Uruguai. Que vale uma história já, né? Mas isso fica para outro vídeo. Isso foi para um vídeo interessante. E depois a segunda, assim, aí foi tudo certinho. Tal. Não que a primeira não tenha dado. Aí a gente foi para Peru, Bolívia, Chile. Eu sou a Silvana. Provavelmente vocês me viram muito mais lá no Instagram, porque eu fazia muito mais à frente, apesar do Albert gostar de contar as histórias, ele fica um pouco mais no backstage. Isso aí. E então eu aparecia mais lá no Instagram. E eu trabalhei muitos anos com área de vendas, com gestão de vendas. E ultimamente eu estava trabalhando já há uns 15 anos como corretora de imóveis em Porto Alegre. Fui gerente de vendas, tive equipe de vendas, tive empresa, então sempre na área comercial. E então a gente tinha essa flexibilidade de viajar antes de férias, justo porque o Albert, sendo dentista, ele fechava a agenda dele, eu como corretora de imóveis fechava a minha agenda e a gente fazia viagens de turista normal, né? E aí lá em 2020 a gente decidiu mudar o nosso rumo aí. Na verdade foi antes. Antes de 2020, uns 2, 3 anos antes já estava cansado de trabalhar, e quem é dentista sabe das dores que a gente tem de coluna, essas coisas. E a gente já vinha conversando sobre a possibilidade de a gente mudar, de eu parar um pouco, diminuir meu ritmo. E a gente foi fazendo isso aos poucos e ao mesmo tempo foi amadurecendo a ideia de quem sabe um dia a gente fazer uma viagem um pouco mais longa. Estender um pouco, não ficar nossas férias de 2 a cada 6 meses ou 5 meses a gente fazia uma viagem, ficando 1 mês, 20 dias fora, a gente procurar estender um pouco mais. Depois do Caminho de Santiago que a gente fez, clareou um pouco mais nossas ideias. Que foi lá em 2015. Em 2015. E aí a gente decidiu estender as nossas férias, que eram antes de, no máximo, 30 dias,
Eu acho que a gente nunca chegou a tirar 30 dias. A gente ficou 26 dias no norte, Noruega, Finlândia, fizemos todos os países do norte lá. E aí a gente ficou 26 dias viajando. Mas a gente decidiu estender e hoje nós estamos quase completando 4 anos na estrada e sem ter casa para voltar. Nós decidimos vender nossa casa, vender nossos carros, juntar nossas economias e colocar realmente o nosso plano de aposentadoria precoce em prática, né? Na verdade, eu acho que a gente hoje, eu pelo menos, eu acho que a Silvana também, a gente não se considera viajantes. Na verdade, a gente mora no mundo. Temos um planejamento, obviamente, a gente planeja para o país que a gente vai, em função do clima, muitas vezes, né, do gasto que a gente teve no mês anterior, enfim, a gente tem um planejamento e que muda também, a gente pode mudar de uma hora para outra. Então a gente não é um viajante simplesmente, vamos viajar, tirar um ano sabático, 2 anos, 3 anos, não. A gente está vivendo no mundo, então a gente vai se adequando e vai viajando. Vai surgindo possibilidade, a gente vai mudando. E assim a gente vai vivendo, e a gente está vivendo assim nos últimos 4 anos. Começamos com o planejamento inicial, inclusive o planejamento inicial foi um pouco conturbado, porque a gente começou a viajar, já tínhamos vendido tudo, passagens compradas, entregue apartamento, carro vendido, tudo vendido, passagem. Quando a gente embarcou, logo em seguida veio a pandemia. E a gente viajou durante todo o período viajando, da pandemia. E a gente, quando a gente estava chegando no Japão, mas isso é outra história. As coisas, nós mas o que eu digo em termos de planejamento, né? Nós tínhamos um planejamento inicial de ficar viajando pela Ásia e a gente teve que mudar. Então, é isso que a gente quer dizer, que a gente não é simplesmente um viajante, a gente vai se adequando também às necessidades, né? E 4 anos depois nós estamos aqui na Ásia, hoje nós estamos na Tailândia, mais precisamente na ilha de Koh Samui, fazendo esse vídeo para vocês, para nos apresentar, para realmente dar esse pontapé inicial, né, fazer esse primeiro vídeo aí pro YouTube. A gente já tinha uns videozinhos curtos lá, uns shorts. Nós temos bastante material desde no Instagram a gente compartilhava tipo o nosso diário de viagem mesmo, mas com o tempo a gente sentiu também a necessidade de expor um pouco mais em detalhes, porque o Instagram ele é uma coisa muito rápida, a gente posta o stories hoje e amanhã já não tem mais, a gente pode até deixar salvo, só que com toda essa turbulência de viajar constantemente, dificilmente a gente organiza, e fazer o vídeo pro YouTube é uma maneira de organizar um pouco mais as nossas histórias, né? É como um álbum de fotografias, na verdade. A gente está fazendo um álbum de vídeos que serve para ajudar pessoas que querem viajar, para ajudar alguma informação que for útil, obviamente, e para a gente também. Assim como nós já fomos muito ajudados. E uma das ferramentas que a gente mais utiliza é o YouTube hoje, para ver roteiros e descobrir lugares. E às vezes a gente percebe que os lugares onde a gente visita, poucos brasileiros, ou tem pouco material em português para disponibilizar para os brasileiros. Então esse foi um dos pontos assim que a gente decidiu compartilhar mais e de uma maneira que ficasse lá para pesquisa mesmo, para que quando as pessoas quisessem viajar pudessem ir lá e pesquisar. Então eu espero que, se vocês gostaram um pouco aí da nossa história de vida, né, a gente, apesar de ainda ter potencial para trabalhar, a gente preferiu viver uma vida mais simples e viajar o mundo, conhecer outras culturas, outras histórias, participar de algumas histórias, né? Aqui... E vivenciar algumas também, né? Tem muita coisa legal que a gente aprende em livros, que a gente estudou, ou que a gente ouviu falar, ou que a gente viu em filmes, ou que a gente, de uma forma ou outra, pesquisou algum dia, se interessou, e de repente a gente está lá em frente àquilo que a gente viu há 30, 40 anos atrás, que um professor lá a gente consegue vivenciar e lembrar algumas coisas e ver em loco aquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu e compartilhar com vocês. Eu acho que os 2 primeiros anos, até em função que a gente viajou junto com uma pandemia mundial,
a gente não parou para absorver um pouco daquela viagem ali que a gente estava fazendo. Então hoje, revisitando os nossos vídeos antigos, a gente percebe o quão legal foi e por que não tornar isso público e fazer com que mais pessoas se inspirem e viajem e percebam que não é tão difícil assim, que não é tão caro assim. Foi bem interessante essa época e obviamente espero que vocês acompanhem. Mas é isso, pessoal. Então, se quiserem continuar acompanhando aí, eu tenho certeza que vocês vão curtir e vão viajar muito com a gente e vão se surpreender com algumas paisagens, alguns países, alguns paradoxos, alguns preconceitos, né? De alguns países, de algumas religiões, de algumas culturas, enfim, muito aprender. E vamos mostrar muitas histórias da viagem para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, acompanhem os próximos vídeos, ou se já tem mais vídeos por aí, alguma playlist, não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos. E nos vemos na próxima história. Tem muitas ainda pela frente. Tchau. Tchau.